Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre as leis de Newton e também falar especificamente sobre plano inclinado, ver as componentes que trabalham num plano inclinado e falar também sobre dinamômetro, atrito e essas coisas nós vamos ver hoje. Tranquilo? Então tá. Primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. E terceira lei de Newton, ação e reação. Para ficar um pouco mais didático, vamos falar primeira lei, terceira lei e depois a segunda lei. Vamos dar uma invertida nessa situação. O que acontece se você está dentro de um ônibus, segurando lá no ônibus, e o ônibus dá uma arrancada? Ele está parado e dá uma arrancada. Você tende a ir para trás. O ônibus já está em movimento e ele dá uma baita de uma freada. O que acontece com você? Você tende a ir para frente. Analisando aí, nas duas situações, tende a ir para trás, tende a ir para frente. A primeira lei de Newton diz o quê? Princípio, que todo corpo em movimento, olha a palavra, tende. Todo corpo em movimento tende a estar em movimento. Todo corpo parado tende a estar parado. Essa é a lei da inércia. Então, você está lá em cima do teu skate, teve uma pedra, parou o skate, você vai continuar o movimento. Então, só tomar cuidado com isso. Tranquilo? Então tá. A primeira lei é essa. Agora, a terceira lei de Newton, ação e reação. Vejam bem, tem esse banco aqui e eu vou sentá-lo. O que acontece? Eu tenho o meu peso. Já vamos falar o que é peso. Tem meu peso aqui. E está fazendo uma ação nessa cadeira. Ora, a cadeira não está descendo, ela está parada, eu não estou afundando. Então, está tendo uma reação do piso em relação a mim. Então, vejam bem, eu faço ação. O piso, o planeta Terra, faz uma reação. Agora, um detalhe bem importante. Ação e reação não se anulam. Por quê? Acontece em corpos diferentes. Então, tomem cuidado com esse detalhe da terceira lei de Newton. A ação e reação se anula. Cuidado. Eu tenho uma ação, a reação está sendo a mesma. Só que eu sou um corpo. Eu, azeitona, sou um corpo. Estou fazendo uma ação. O piso é outro corpo, está fazendo uma reação. Essa é a terceira lei de Newton, ação e reação. Princípio do foguete. O foguete faz o quê? Expele os gases na Terra e a Terra faz ao contrário. Ação e reação. Ficou claro, pessoal? Então, essa é a terceira lei de Newton. Muito importante que fique claro para vocês a primeira lei, princípio da inércia, todo corpo em movimento tende a estar em movimento, todo corpo parado tende a ficar parado, e a terceira lei de Newton, que é ação e reação, que acontece em corpos diferentes. Por que isso? Porque vamos precisar desses dois enunciados para a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. É importante ressaltar que as forças de ação e reação atuam em corpos distintos e, assim, não podemos dizer que elas se equilibram. Pessoal, agora prestem bastante atenção. A segunda lei de Newton, bem cobrada nos vestibulares. Trouxe aqui uns paramentos para vocês, alguns blocos, texturas diferentes, porque também vamos falar sobre atrito, vamos falar sobre plano inclinado. Eu tenho um bloco que tem uma fórmica, tem aqui uma lixa, aqui é um papel comum e outro também uma fórmica e também lixa. Todos esses blocos já têm a sua massa devida, né, já tudo calculado. E talvez para vocês que não conheçam, isso aqui é um dinamômetro, que tanto se fala em dinamômetro. Esse dinamômetro, ele suporta apenas 5 newton, que está acusando aqui para vocês, 5 newton. Este outro dinamômetro, também, ele acusa somente 1 newton, ele só suporta 1 newton de força, de peso. E este outro dinamômetro, só 2. Então, vamos ver qual dinamômetro eu posso utilizar para fazer os cálculos devidos. Esses aqui, talvez os avós de vocês devam conhecer. É bem antigo, isso aqui tem mais de 100 anos. Também é um dinamômetro.
E bem forte isso aqui. E como é que funciona o dinamômetro? Dentro ali tem uma mola. Tem um outro aqui também bem antigão, mais de 100 anos, né? Que dentro tem uma mola. Que é aqui que nós utilizamos aquela famosa lei de Hooke. Força é igual a constante da mola vezes a deformação. Utilizando este dinamômetro, né? Eu vou puxar aqui que não vai estragar ele, mas percebo que tem uma mola ali dentro, né? Então, se eu puxar muito essa mola, eu vou atrapalhar a constante elástica e vai estragar e não utilizo mais. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? Eu aplico uma força neste bloco e ele adquire uma aceleração. Força é igual ao quê? A massa desse bloco vezes a aceleração. O que é aceleração? Variar a velocidade. Estava em repouso, variou a velocidade. Essa é a segunda lei de Newton. Agora, um detalhe importante. No caso que ela está aqui apoiada neste plano, ela tem um peso. Vai fazer uma ação. A mesa está fazendo uma reação. Terceira lei de Newton. Um detalhe. Esse bloco ele tem 148,66 gramas. Lembrem que a massa tem que estar em quilograma. Transformando isso aqui vai dar 0,148 quilogramas. Se eu pegar este dinamômetro, vou pegar o dinamômetro de 1 newton. Gente, usando a gravidade em torno de 10, mas para nós aqui é 9,8, se eu for pendurar isso aqui, olha, vezes 10 vai dar mais de 1, vai dar 1,4, 1,5. Percebam que esse dinamômetro suporta até 1. Olha, já passou de 1, então não posso usar esse dinamômetro, senão vai estragar ele. E vou tirar as medidas. Então, tem que pegar um que seja maior que 1 newton. Eu pego de 2. Aí eu vou puxando e vejam lá que está acusando 1,40 e pouco. Então, aí que eu provo para vocês o peso. O que é o peso? A massa vezes a gravidade. Usando a gravidade 9,8 para efeitos de cálculo e não 10, né? 10 é para os vestibulares, pessoal. Então, 9,8 estou acusando aqui no dinamômetro o peso deste bloco. Ficou claro que é peso? Massa vezes gravidade. Pessoal, agora, geralmente o que cai nos vestibulares. Vamos pegar aqui esse exemplo. Olha esse bloco. Aplicando uma força nele, vai adquirir uma certa aceleração. Um exemplo, uma força de 100 newton. Supondo que esse bloco tem uma massa de 100 kg. Qual é a aceleração? Força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquilo até aí. Agora, eu coloco 2 blocos. Vamos supor que esse agora. O outro exemplo, 3 kg, 2 kg. E aplico uma força de 10 newton. Qual é a aceleração? Bom, professor, analisando. 10 3 mais 2, 5. 10 é igual a 5 vezes A. A aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo. Agora um detalhe importante, gente. É aqui no meio, as perguntas que se fazem. Aqui no meio se faz bastante pergunta. Qual é a força que o bloco menor aplica no bloco maior? Ou qual é a força do bloco maior aplica no menor? Fala, professor, vai ser 10? Mais que 10? Não. 10 não pode ser, porque 10 é no todo. Aqui vai ser menos, mas quanto? Quanto vai ser? E um detalhe importante, gente. Aí que entra a terceira lei de Newton, ação e reação. A força que esse bloco maior aplica no menor é a mesma do bloco menor que aplica no maior. Então, tomem cuidado. Ação e reação. Vai aparecer para vocês aí no desenho como é que são as setinhas. Uma força aqui, vai vir uma força contrária. Eu aconselho vocês a trabalhar com vetores opostos, fica muito mais fácil para resolver. E aí vai cair nesse sisteminha que está mostrando para vocês aí o sisteminha, usando esse exemplo. Força 10, massa 3, massa 2. E aí nós vamos calcular qual é a força que esse bloco aplica nesse, que é a mesma força que este bloco aplica neste. Tranquilo? Agora fazendo com 3 blocos. É a mesma análise, gente, mesma análise. Aplica uma força nesses 3 blocos, vai adquirir uma certa aceleração. Força é igual a massa vezes aceleração.
somamos as 3 massas e temos o resultado. Só que também vai dar aquela continha simples, normal. As perguntas é essa: qual é a força desse bloco em relação a esse? E qual é a força desse bloco em relação a esse? Tranquilo, gente? Então percebam que a segunda lei de Newton é muito importante e bem cobrada nos melhores vestibulares desse país. Agora, outro assunto bem importante que aborda também a segunda lei de Newton, que é o atrito. E vamos entender o que vem a ser o atrito estático parado, e o dinâmico, também chamado de cinético, dinâmico em movimento. Eu tenho aqui uma superfície e peguei 3 blocos só para fazer um peso maior aqui. E o meu dinamômetro de 2 Newton. Tem meu dinamômetro 2 Newton. Então vejam bem, eu vou aplicar uma certa força nesse peso aqui, supondo que isso aqui seja um bloco único. Então percebam que está aparecendo uma numeração. Estou puxando, opa, deslizou e diminuiu. Vou fazer de novo, gente, só para vocês ficar bem claro. Então, estou puxando, acusou e diminui. E fica constante, perceba que fica constante. Claro, eu estou com uma superfície, eu tenho outra superfície aqui, vou inverter, agora usar fórmica, eu estava com uma lixa. Vou colocar fórmica agora. Então, tá lá, puxando. Percebam que teve uma pequena diferença. Apesar de ser um exemplo ilustrativo, quero mostrar o que para você, gente? Teve 2 atritos aqui, o estático e o dinâmico. O que vem a ser estático? É para tirar ele do estado de repouso. Então, vocês perceberam que a força foi maior. Na hora que o bloco começou a deslizar, diminuiu, entrou o atrito dinâmico ou cinético, como você queira. Então guardem, o atrito estático é sempre maior que o atrito dinâmico, porque eu preciso aplicar uma força para que esse bloco deslize. Uma coisa que vocês podem fazer, quando vocês vão arrastar o sofá da casa de vocês, ou a geladeira, você aplica uma força maior, você está empurrando, quando o sofá deslizou, você vê que a força fica mais leve. Claro, você tirou da iminência do repouso. Então, tomem cuidado, o atrito estático e o atrito dinâmico. Um detalhe importante, mudei, você viu que eu estava com fórmica, depois fiquei com lixa. Tem o coeficiente de atrito da superfície. E esses valores é 0,7, 0,8 e é uma unidade adimensional. O que vem a ser uma unidade adimensional? Não tem unidade de resposta, quer dizer o quê? A aceleração, um exemplo, 5 metros por segundo ao quadrado, força 10 newton. O coeficiente de atrito não tem unidade de resposta, é 0,3, 0,7, 0,8. E quando vocês forem olhar nos enunciados, os coeficientes de atrito, vai ter 0,6 e 0,3. Você já vai deduzir que o 0,6 é o estático e o 0,3 é o dinâmico. Um é maior que o outro. Detalhe, ficou claro para vocês? Então é isso, o atrito estático e o dinâmico. Para calcular a força de atrito, claro, aqui eu tenho um dinamômetro, que facilita a minha vida, mas eu preciso do quê? Do coeficiente da superfície, né, que é essa unidade adimensional, e do próprio peso. Só que um detalhe, aparecendo aí para vocês na tela, força de atrito é igual coeficiente de atrito vezes a normal. Por que normal e não peso? Porque nós vamos falar na sequência sobre o plano inclinado. A normal aqui, pessoal, é o próprio peso. Então, se eu tenho um bloco aqui de 3 newton, a normal vai ser 3 newton. Então, eu vou pegar o coeficiente de atrito, multiplicar pela normal, que é o próprio peso aqui, que está perpendicular ao planeta Terra, e é o que acusou aqui, é a minha força de atrito. Tranquilo? Plano inclinado. Aparentemente, os alunos acham bem difícil. Vou mostrar para vocês que é bem fácil. Está aqui um plano, meu bloco, e está perpendicular ao planeta Terra. Vou começar a inclinar este bloco. Então, inclinando, está parado. Perceba que o bloco não desliza, porque tem atrito. Está parado. Vai chegar a um certo ângulo que deslizou.
tem um certo ângulo que ele começa a deslizar. Calculando isso, você pega pela tangente, né? Tangente do ângulo, você pega a tua aceleração. Um detalhe importante nos enunciados. Geralmente eles falam, despreze o atrito, ou com atrito. E aí que entra, gente. Esse bloco tem um certo peso. Na hora que eu inclino ele desce. Por quê? Vai ter uma força perpendicular aqui ao planeta Terra, que é o próprio peso, vai ter uma força paralela a esse plano e vai ter uma força perpendicular ao bloco, ao plano inclinado. Então, quem seriam essas forças? Olha aqui, analisando. Só aqui, e vai aparecer para vocês diante também do que eu estou fazendo, uma animação. Peso e A normal. Começo a inclinar. Esse bloco, para ele começar a descer, tem uma força para baixo. Esta força para baixo vai se chamar de Px. Esta força para baixo ou para cima aqui, no plano inclinado, esqueço agora o plano terra, no plano inclinado vai ser chamado de Py, que é para baixo e para cima é a normal. Por isso que nós falamos na força de atrito que nós vamos utilizar a normal e não o peso. Então, analisando, Px para baixo, que faz o bloco descer. E uma que está fazendo ação aqui vai ser o Py. Vejam aí na animação, Px, Py, no encontro delas vetorialmente falando, é o teu próprio peso. Se você somar o Px mais o Py pelo teorema de Pitágoras, vai dar o próprio peso do bloco. Ficou claro? Então tá. Outra situação importante agora no plano inclinado. Se o bloco, leiam com bastante atenção o enunciado, gente. Se eles falam para vocês, o bloco desce com uma velocidade constante, quer dizer o quê? Que não tem aceleração. Então, o teu próprio Px é a tua força de atrito. Ficou claro? O teu próprio Px é a tua força de atrito. Quer dizer o quê? Se eu pego um dinamômetro, né, inclino o bloco, né, inclino o bloco e o Px vai ser a minha própria força, ó, não muda. Eu estou descendo com velocidade constante. Lembrando disso, velocidade constante, você não tem aceleração. Então, o teu próprio Px vai ser a tua força de atrito. Aí o enunciado não fala de velocidade constante. Então, vai ser o quê? Analisem comigo. Se o bloco desce, Px, se o bloco sobe, quem vai ter força ao contrário? Lembrem, força de atrito é oposta ao movimento. Se o bloco sobe, força de atrito é para baixo, aparecendo para vocês. Se o bloco desce, força de atrito é para cima. Então tomem cuidado. Se eu puxo com uma certa força este bloco, para baixo vai ter quem? Px mais a força de atrito. Lembrando que a força de atrito é coeficiente vezes a normal. A normal, aparecendo para vocês aí na tela, é peso vezes cosseno do ângulo. Px é quem? Peso vezes seno do ângulo. Ficou claro? Galera, agora vamos fazer um exemplo com contas para você ver como é fácil. Um bloco de massa 15 kg é abandonado de uma superfície plana, sem atrito. A pergunta: qual a intensidade da força normal exercida pela superfície sobre o bloco? A letra B, a pergunta: qual é a aceleração do bloco? Os dados que serão necessários: gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. Primeira, a letra A, ele quer a força normal. Lembrem, num plano inclinado, a força normal é o teu Py. Py, como é que calculamos? Peso vezes cosseno do ângulo. Na tela, o peso vale quanto? 15 vezes 10. Peso, massa vezes gravidade. Massa 15, gravidade 10, 15 vezes 10, 150 newton. Então, o peso vale 150 newton. Cosseno do ângulo, cosseno de θ, 0,8. 150
vezes 0,8 dá um resultado de 120 newton. Então está aí mostrando para vocês a letra A já respondida. A letra B, a aceleração do bloco. A aceleração o quê? Para o bloco descer. Para ele descer, claro, lembrando que o enunciado disse, despreze o atrito. Para o bloco descer, a força que faz ele descer é o Px. Px é quem? Peso vezes seno do ângulo. Então, analisando, peso, já calculamos, 150. Seno do ângulo, seno de θ é 0,6. Então, fazendo 150 vezes 0,6 dá 90 newton. Agora, aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é quem? Px, 90, igual a massa. A massa do bloco é quanto? 15 vezes a aceleração. 90 divididos por 15 dá 6. Então, a aceleração vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Mais um exemplo aí para vocês na tela. Um automóvel de massa 800 kg percorre um trecho de estrada como mostra a figura, com velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. Os trechos A e B são arcos de circunferência de raio 160 metros. Sabendo que a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo da força normal exercida pela estrada sobre o automóvel nos pontos A e B. Olhando aí, pessoal, o desenho, percebam que no ponto A tem um vetor peso para baixo e um arco de uma circunferência aí fazendo a normal para cima. E no lado, o B, que o carro está lá no topo, o peso é para baixo e a normal para cima. Normal, isto para vocês. Agora percebam no desenho A que tem uma circunferência e a normal está sendo apontado para o centro da circunferência. E no B, o peso que está sendo apontado para o centro da circunferência. Aí que é o detalhe. A força resultante, você começa a fórmula, como são vetores em sentidos opostos, um ângulo de 180 graus, então vai usar o sinal de menos. Então a força resultante no A vai ser quem? A normal menos o peso. E no B vai ser quem? Peso menos a normal. Dá uma baita diferença se você inverter isso daí. Então você começa a fórmula sempre para quem está apontando para o centro da circunferência. Fazendo as contas do A. Como é a força resultante, a normal, que está aplicada para o centro, então vai ser assim. Força resultante de A vai ser igual a força normal de A menos o peso. Então vamos calcular. Só que é uma circunferência. Quem é essa força resultante? A força centrípeta. Massa, velocidade ao quadrado, sobre o R. Então, fazendo as continhas. A força normal, vou descobrir, menos o peso. Lembrem que peso é massa vezes gravidade. Se a massa do carro é 800, então o peso vai ser 8.000. Tá mostrando aí para vocês na fórmula. Igual, massa, 800, velocidade ao quadrado, 10 ao quadrado, sobre o R, que é o raio de 160. Fazendo as contas, a força normal vai dar 8.500 newton. Só poderia dar mais. Lembrem do balde, aquela brincadeira do balde com água, você coloca água no balde e você fica girando. Quando passa aqui embaixo, você não sente teu braço puxar? Então, tem que ser maior. Se o balde tem um peso de 10 newton, na hora que ele passar aqui embaixo, vai ter que ser maior que 10 newton. E quando passa lá em cima, será que vai puxar teu braço? Se você fizer com uma velocidade constante, lá em cima, você vai sentir quase nada. Então, só tome cuidado com esse detalhe. Bom, agora no ponto B, vocês percebam que a resultante vai ser peso menos a normal. Então lá, a força resultante vai ser peso menos normal igual a força centrípeta. Por quê? Porque está numa circunferência. O peso, 8.000, menos a força normal do ponto B. É igual a quem? A massa, 800, a velocidade ao quadrado, 10 ao quadrado, sobre o raio, 160. Fazendo as contas, a tua força resultante, a tua força normal vai dar 7.500. Só poderia dar menos. Não pode dar 8.000, porque é o peso do carro, e não pode dar mais. Perceberam, pessoal, como a segunda lei de Newton é muito importante? Façam bastante exercícios e espero que tenha ajudado vocês. Um abraço.